Oi, eu sou a Andressa, todo mundo sabe, mas como esse vídeo vai para o YouTube, eu queria explicar para o pessoal que acabar vendo que esse vídeo é sobre um livro que eu estou escrevendo no Wattpad. O Wattpad é um site, uma plataforma virtual onde você pode publicar e ler livros de diversas pessoas, é gratuito, é super legal. Eu vou deixar aqui embaixo o link, né, para vocês estarem acessando e conhecendo. Bom, eu criei um capítulo no meu livro que se chama Minha Sapatilha Mágica e com algumas perguntas dos leitores, né? Eu achei super interessante essa coisa de pessoal perguntar e tudo mais. Então eu vou estar aqui respondendo algumas. A primeira é da Valéria, de 17 anos, amiga linda, te amo. Lá de Rio Grande do Norte, São Miguel, Rio Grande do Norte. A pergunta dela foi: como surgiu a ideia do livro? Do título, né? Não, o livro é outra pergunta. Sobre o título, eu sou péssima com títulos. Então, assim, eu não é uma coisa que eu vá trabalhar a criatividade. Ai, vamos pensar um título maneiro e tal. Não, simplesmente veio, sabe? O tema era uma sapatilha, a sapatilha tinha poderes mágicos, então minha sapatilha é mágica. Tipo assim, veio num flash. E eu coloquei esse título, mas eu já pensei 1000 vezes em mudar. Eu ainda penso em mudar, então se depois eu acabar mudando, né, pode acontecer, não me julgue. A segunda pergunta é da Josiane, de Porto Alegre, de 28 anos. Eu pedi a idade pro pessoal para vocês verem mais ou menos a média da idade dos leitores, né, quem ainda não conhece o livro. Quando você pretende unir esses dois de uma vez, os personagens principais? Em breve eles vão se unir. Não posso falar mais nada além disso. A terceira pergunta é da Alice. Ela botou assim: se eu perguntar o que o Lorenzo esconde, você não vai me responder, né? Então me responda essa pergunta: existe, nem que seja uma pequena possibilidade do Lorenzo se apaixonar pela Lorena? Porque eles não são apaixonados, essa possibilidade existe? Olha, existe e tá acontecendo. É porque a gente só tá vendo as coisas do ângulo de visão da Lorena. A gente não sabe o que tá acontecendo com o Lorenzo. Mas ele já está se apaixonando e a gente vai saber o porquê, como que essas coisas aconteceram mais pra frente. Outra pergunta da Alice, de 18 anos, Formosa, Goiás. No momento em que você pensou em criar essa história, você se inspirou em alguém pra criar a Lorena? Não. Assim, na verdade, todas as minhas personagens mocinhas de ticlite, né, assim, de comédia, né, de humor, elas sempre têm uma personalidade muito parecida. No Diário, que é um primeiro livro que eu escrevi completo na plataforma, a personagem é mais matura, né, mas também tem essa pegada de humor. E a Lorena, mesmo sendo mais madura e um pouco mais independente, ela também é meio lerdinha às vezes, assim, paga os micos dela, mas isso é normal, é uma característica já das minhas personagens. Então eu não idealizei imaginando ninguém, não, nem me inspirei em ninguém, simplesmente segui um ritmo de características já que é das mocinhas que eu escrevo. Terceira pergunta: qual seria a música tema de Lorena e Lorenzo? Eu acho que é aquela que eu botei no capítulo 3, 4 do Shrek, Accidentally in Love. Na verdade eu não sei o nome da banda, eu só sei que é a música do Shrek, que toca no Shrek. Então eu acho que sim, porque eles estão meio que se apaixonando de uma forma acidental e tudo acontece muito rápido. Sei lá qual a pergunta, se é quinta, sexta, não, perdi a conta. Da Ingrid, a pergunta da Ingrid: quantos anos eu tenho? Lá no meu perfil do Wattpad eu coloco a minha idade. Eu tenho 24 anos, faço 25 em abril. E é isso. Qual vai ser a palavra do Lonzo, né? O OTP. Tipo, a culpa das estrelas é ok, ok. Eu acho isso muito fofo, ela comentando. A Ingrid perguntou, Ingrid de 14 anos, de Rondonópolis, Mato Grosso.
Na verdade, eu não imaginei isso, não pensei isso. Porque, assim, eles têm um perfil diferente, né? Dos personagens da Culpa das Estrelas, assim. Eles são mais maduros, independentes e tudo mais. Mas eles têm aquela coisa de um chamar o outro por um apelido secreto. Tipo, a Lorena secretamente chama ele de motoqueiro, fantasma, motoqueiro. Toda hora ela se refere a ele como motoqueiro. E o Lorenzo também se refere a ela como morena ou como pão de queijo, né? Que é uma coisa que ficou meio marcada. Então eu acho que é isso que vai ficar mais... A Lainá, aqui do Rio, eu também sou do Rio, amiga. Ela perguntou como surgiu a ideia do livro, me referindo a tudo, a proposta, o fato de usar magia, o fato do Lorenzo ser o Lorenzo, e quanto tempo ficou construindo essa história na sua mente. Bom, ela tem 21 anos, é do Rio. Lainá, olha, essa ideia surgiu, eu tava na casa da minha mãe, sentada no sofá, sem criatividade para poder continuar escrevendo o diário. Eu tava num momento de bloqueio do diário. Então, assim, eu acho que o diário tava no capítulo 14, não sei. E eu não tava conseguindo mais escrever, aí eu deitei e comecei a olhar pra lâmpada, assim, caramba, eu preciso de uma ideia, esperando que magicamente a lâmpada se acendesse no meu cérebro e me desse uma ideia nova. Ou ideias pro livro que eu estava escrevendo na época. Mas aí surgiu uma ideia de um conto que tem na plataforma, né, no meu perfil, que se chama Acende a Luz. Aí na mesma hora eu comecei a escrever, olhando para uma lâmpada, né? Aí o nome, eu sou péssima com nomes, e o nome veio Acende a Luz, é uma pergunta. E enfim, se vocês quiserem ver depois, vou botar todos os links aqui embaixo. Mas junto com essa ideia desse conto veio a ideia de um menino. Ele mora numa casa com os pais e no mesmo dia do aniversário dele ele ganhou um chinelo, e esse chinelo daria poderes mágicos para ele retornar no tempo por 1 hora. A princípio, a ideia era ser o protagonista homem, e ele ganhar um chinelo e não uma sapatilha, né? Mas depois eu comecei a pensar bem e eu falei assim, não, a ideia tá muito vaga, eu preciso de mais contexto e tudo mais. Eu não sou acostumada a escrever personagens... O foco, ter o foco no homem, né, no livro, eu não sou muito acostumada com isso. Então eu falei, vamos mudar isso aí. E foi quando eu comecei a idealizar uma história, eu lembrei de outras histórias, alguns clássicos que já existem e tal, meio que adaptei. Minha Sapatilha Mágica não é uma fanfic, não tem cara de fanfic. Se eu perguntar pra você que fanfic você daria, você não teria uma história pra igualar, a não ser a Barbie das bailarinas mágicas. Todo mundo no início falou sobre a Barbie, mas depois do segundo capítulo viram que não tem nada a ver, é realmente só o uso da sapatilha que lembrou a Barbie. Então é isso. O fato de usar magias também veio junto, uma ideia na minha mente, e o Lorenzo ser Lorenzo. Lorenzo, a princípio, era pra ser só um par romântico, mas no decorrer da escrita não era. Eu pensei melhor, eu falei assim, nossa, Lorenzo não vai ter finalidade nenhuma na história se ele for só um mocinho qualquer. Então vamos colocar alguma coisa intrigante pra poder realmente ter essa coisa de um se encaixar no outro. Quanto tempo eu fico construindo essa história na mente? Eu até hoje construo a história na mente, né? Porque eu não acabei de escrever, então as ideias vêm e vão, eu mudo, eu já cansei de alterar capítulo por ver que não ficaria legal ou que ficaria melhor. É isso. Mais uma pergunta. Geralmente você escreve a história completa para só então ser publicado, ou vai escrevendo conforme os dias que devem ser postados? Foi outra pergunta da Lainá. Eu não tenho um ritmo certo, assim, geralmente eu vou escrevendo conforme eu for publicando, não para suprir o próximo dia, às vezes eu deixo 2 ou 3 capítulos adiantados, e é o que eu não consigo, eu já tentei. A sapatilha, minha sapatilha mágica era pra eu ter guardado, era pra eu nem ter publicado ainda. Eu jurei a mim mesma, eu falei assim, não, eu vou escrever o livro inteiro pra depois publicar. Mas eu não consigo. Isso é algo meu, então eu já fui publicando e, enfim.
Uma pergunta da Dinadélia. Você se inspira em alguém da família ou amigos para escrever? Sim e não. Minha sapatilha mágica eu não me inspirei em absolutamente ninguém, porque é uma utopia dentro de uma realidade, é uma mistura, né? De humor, amor e magia, como eu costumo de falar, assim como eu costumo falar. Mas não me inspirei em ninguém para escrever essa sapatilha, nenhuma pessoa. Mas nos outros livros meus, realmente tem inspiração nas pessoas, assim, do meu dia a dia. A gente vê e fala, poxa, o perfil dessa pessoa é legal para ser um mocinho, para ser um vilão, ou para ser um coadjuvante. As pessoas no nosso dia a dia, elas são realmente inspiradoras. Outra pergunta da Laina. Sabemos que você escreve por paixão, mas qual a sua ambição como escritora? Eu nunca tive uma ambição. Sério. Eu sempre escrevi porque eu gostava de escrever. Depois que eu descobri o Wattpad, eu fiquei louca. Publiquei alguns livros e depois excluí. Não vou falar quais. Mas os que eu deixei até hoje e que agora estão começando a ter maior visibilidade são os que eu gosto mais. E eu espero um dia, talvez, publicar em físico. Eu não penso nisso agora, não penso mesmo. Tenho outro foco na minha vida, outros objetivos a serem alcançados, então não penso nisso agora. A Juliana Silva pergunta: por que o Lorenzo mentiu pra Lorena sobre seus pais e por que ele fica seguindo ela? Eu acho que ele tá atrás da sapatilha, é verdade? Gente, com o meu rosto, vocês já vão ver a resposta, eu não consigo mentir. Mas eu não vou mentir, eu vou dar uma meia verdade pra vocês. O Lorenzo mentiu porque ele não gosta de envolver ninguém na vida pessoal dele. E isso tem um motivo que a gente vai ficar sabendo. E por que ele fica seguindo ela? Bom, acho que eu respondi bem no início, né? Ele tá se apaixonando por ela e ele meio que se preocupa com ela. Mesmo querendo lutar contra esse sentimento, ele se preocupa e ele quer ficar sabendo se ela tá bem e tal. É uma noia dele. Eu acho que ele está atrás da sapatilha mágica, é verdade? Não sei. Não, desculpa, eu sei sim, mas eu não posso falar. Quando você criou esse livro, essa pergunta é da Emily, você criou por diversão ou porque sentia que o livro faria sucesso? Eu criei porque eu tive a ideia no estalo e eu tinha que escrever, era meio que uma obrigação, minha cabeça borbulhava e eu tinha que escrever. Não porque saberia que faria sucesso, até porque eu acho que não tá fazendo tanto sucesso, né? Ainda tem 7.000 leituras, é pouco comparado aos famosos mesmo na plataforma. Eu acho que talvez se um dia eu publicasse em físico teria uma visibilidade legal, mas assim, eu não criei nesse objetivo. Você já pensou em alguma vez no decorrer das publicações em publicar? Eu acho que ela quis dizer aqui lançar em físico, né? Por quê? Agora eu penso, antes não. Porque eu nunca escrevi pra publicar em físico. Assim, pouquíssimas pessoas no meu convívio sabem que eu escrevo. E por quê? Eu não sei, é uma coisa assim meio diferente, né, pra mim. Publicar em físico muda, sei lá, muda muito o patamar. Você sai daquele perfil meio amador para um perfil mais profissional. Então você precisa ter tempo, dedicação. Eu não quero fazer uma coisa de qualquer maneira. Então talvez, se um dia eu for publicar, né, dê certo. Outra pergunta da Lainá. Te amo, menina. Você tá perguntando pra caramba, adoro. Imagino que com cada história você tem um carinho especial. Mas em questão de personagem, qual aquele que você tem um carinho mais especial? Ou você é imparcial? Me refiro aos mocinhos. Ela quis dizer aos personagens homens, principais, né? Caramba, eu amo todas as minhas histórias. Mas de todos, agora, hoje, o que eu amo mais é o Lorenzo. Porque ele é um desafio pra mim. Ele tem a cabeça muito conturbada. E eu adoro personagens com problemas psicológicos. Eu nunca disse isso em voz alta, mas agora eu estou falando, agora vocês descobriram. E o Lorenzo, mesmo ele não sendo psicologicamente abalado, ele é abalado pela
criação dele, pelo jeito que ele é, que ele viveu até hoje. Então, assim, eu adoro personagens assim, com a cabeça meio virada, e tá sendo um desafio escrever ele pra mim, porque eu nunca escrevi um mocinho mau. Nós, como leitores, sempre temos certas particularidades que detestamos em algumas histórias. Quais seriam as suas? Eu jamais escreveria sobre romantização de estupro ou sobre pedofilia. Esses casos polêmicos eu não gosto de tratar de uma forma romântica, de uma forma engraçada, porque não são temas engraçados nem românticos, são coisas sérias. Então, se for para um dia eu escrever algo sobre o tema, não vai ser romantizando, vai ser dizendo como ele é, a realidade. Então, é uma coisa que eu não escreveria hoje, porque eu só escrevo romance e comédia. Pergunta da Nolipa, da Nath. Lorenzo definitivamente é o personagem mais cativante da história. Ele foi criado com esse intuito ou foi adaptado conforme caiu nas graças do público? Eu tinha falado lá embaixo, né? Ele não foi criado com esse intuito, mas também não foi por ele ter uma aceitação boa que eu mudei ele. Foi simplesmente porque eu achei que ele teria mais funcionalidade, mais importância se ele mudasse. E vocês vão saber o porquê. Em algum momento da história, a Lorena desejará nunca ter tido a sapatilha? Ou até mesmo retornar a um tempo que não a possuísse? Sim, ela vai desejar nunca ter tido a sapatilha. E ela vai desejar retornar a um tempo em que não a possuísse, seria o mesmo que desejar nunca ter tido, né? Bom, eu acho. Mas ela vai sim desejar. As coisas vão ficar meio tensas. A previsão de um novo livro ligado a este? Não. Eu quero concluir, dar todos os desfechos nesse mesmo livro. Então, assim, eu a princípio queria que ele tivesse só 40 capítulos, mas eu acho que ele vai ter mais, porque os capítulos são bem curtinhos, são bem rápidos, para o pessoal realmente achar uma coisa mais dinâmica e leve. Então, eu acho que vai ter mais do que 40 capítulos no todo. A que você atribui o sucesso dessa história? Eu acho que, pra mim, essa história foi muito criativa. Nasceu de uma forma que nunca veio na minha cabeça. Então, assim, ela tá crescendo rápido na plataforma, não explodindo nem nada, porque eu não sou uma escritora muito famosa, mas o livro tá tendo uma visibilidade, uma aceitação muito boa. Tipo assim, de 100 pessoas que leem, 90 continuam lendo, então isso é muito legal, porque instiga a curiosidade e tudo mais. E nesse livro foi o livro que eu fiz a descoberta do código de permanência do leitor. É uma coisa que o escritor faz, eu que dei esse nome, mas é uma coisa que o escritor faz para que o leitor continue lendo. E eu aprendi a usar isso nesse livro, então eu tenho ficado muito satisfeita com os resultados. Quando conheceremos o segredo do Lorenzo e qual a teoria mais utilizada pelos leitores a tentar decifrar o segredo dele? Muita gente acha que ele está atrás da sapatilha, e essa é a teoria que eu mais escuto, mais leio. Mas o segredo dele, a gente vai ficar sabendo aos poucos, a partir do episódio, a partir do capítulo 30. A gente não vai saber tudo de uma vez, vocês vão começar a juntar as peças, mas o segredo dele total a gente vai saber no decorrer do 30 até o 40, mais ou menos, que é quando a gente vai ter um momento especial, uma nova fase na história. O título se chama Sapatilha Mágica. Alguma vez você possuiu um objeto que considerasse mágico também? E Valéria de novo perguntou. Não. Que eu considerasse, né? Não que pudesse ser mágico. Cara, todo mundo tem alguma coisa assim que é muito apegado, mas eu nunca tive nada que eu achasse que aquilo ali é tipo um amuleto da sorte. Nunca tive isso. Mas uma pergunta interessante. Para escrever esse livro, você se inspirou em alguma outra obra de magia, tipo Harry Potter, Senhor dos Anéis? Nem pensei nisso. Não pensei mesmo.
mas é interessante. Interessante a gente usar também, né, algumas coisas, assim, adaptar, tirar ideias. Eu adoro Harry Potter, gente, eu gosto muito. Senhor dos Anéis também gosto, mas eu não sou, assim, né, tipo, super fã. Uma pergunta aqui do Richard. Eu percebi algumas mudanças sutis no dia a dia da Lorena, principalmente nas cenas da academia. Foi por causa das mudanças que ela fez ao voltar no tempo? Nossa, essa pergunta foi super interessante. Não, não foi por causa, pelo fato dela estar mudando no tempo, dela ter mudado no tempo. Mas não foi por causa disso. Como que eu posso explicar? No livro, há uma certa química entre os personagens principais. E essa proximidade deles atraiu certas coisas para a vida dos dois, não só da Lorena. Então, assim, algumas atrapalhadas, algumas coisas que aconteceram com a Lorena foi devido o Lorenzo estar próximo dela, foi devido eles terem criado uma certa ligação. É uma tensão ambiente, uma coisa assim. É mágico, né? Como o livro. Mas não tem nada a ver com ela ter voltado no tempo. A única coisa que aconteceu por ela ter voltado no tempo foi o castigo, que já foi escrito, que foi ela ter ficado 2 semanas sem poder usar a sapatilha. Então é isso, gente. Foram essas as perguntas. Ai, adorei. Amei, gente. É isso, gente. Então, eu talvez faça uma live no capítulo 30, porque eu vou dar uma... A história vai entrar num pequeno hiatus. Não vou ficar muito tempo sem publicar. Vai chegar no 30 e eu vou colocar acho que umas 2 semanas de hiatus. Por quê? Porque eu quero escrever o resto todo da história e eu quero revisar e deixar tudo certinho para poder ir publicando, para não ter alteração, porque eu quero fazer uma postagem frequente, para vocês não ficarem tão curiosos. Então a gente vai dar uma pausazinha, vai instigar a curiosidade, talvez eu faça uma live sobre o que vocês esperam do futuro da história. É isso, gente. Beijo pra todos, para minhas amigas lindas do WhatsApp, da plataforma. Vocês são muito especiais pra mim. E pra vocês que estão vendo o vídeo que não leram o livro, eu vou colocar o link, vou colocar tudo aqui embaixo, como já falei acho que umas 30 vezes. E eu espero que vocês gostem. Beijo!